Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da Rede Network do Gaia. Eu sou a Lê e hoje vamos conhecer uma iniciativa que está transformando vidas através do esporte. Recebemos hoje aqui no GaiaCast o Ulisses. Seja muito bem-vindo, Obrigado pelo Ulisses. convite. Ele é fundador do Social Vida no Skate. Seja muito bem-vindo. Obrigado, acho que é uma satisfação poder falar um pouco do trabalho social feito em Itajaí, nesses 4 anos, caminhando para 5 anos. E é uma oportunidade das pessoas conhecer e saber que esse projeto está criando um impacto na vida das crianças. Que legal. E como foi então, já começando, porque eu também quero saber. Ele já me contou um pouco, mas o pessoal aqui do GaiaCast tem que saber. Como foi que começou então o Social Vida no Skate? Social Vida no Skate, na verdade, começa lá em São José dos Campos, né, São Paulo, em uma cidade interior, Vale do Paraíba. Começa eu sempre andei de skate, longboard, então eu sempre tive conectado com o esporte. E o meu filho, que hoje tem 17, ele era pequeno na época, então ele sempre me acompanhava nas ladeiras. Então ele era o meu videomaker, né. E ele foi crescendo e tomando gosto. Com o tempo, ele ganhou um skate, né, do meu irmão, e ele começou a fazer querer aprender e a gente foi ensinando. Ali começa o projeto, acho que por volta de 2014, 2015, e dali começo a ensinar ele. Porém, mudamos para Santa Catarina em 2020, e ali a gente, com o boom da Olimpíadas, né, a Olimpíadas aceita o skate, né, ali, e começa os burburinhos novamente do skate, com a Raíssa Leal, e os projetos sociais no Brasil dá aquele boom. E aí foi quando a gente iniciou aqui em Itajaí com 2 crianças, ali na Praça do Céu, no São Vicente, e com 2 skates remontados. Que legal. E então foi realmente a pandemia já, as Olimpíadas que realmente vieram, trouxeram esse boom. Já existia esse desejo inicial, assim, mais específico ou não? Sim, a gente em 2000 e logo que meu filho nasceu, ele nasceu em 2008, 2009, né. 2013 eu já tinha um projeto social de carrinho de rolemã com as crianças, e ali a gente, né, acabou criando ali 15 meninos que, gostavam de ir para a ladeira, descer de carrinho de rolemã, e criou-se ali uma família, um projeto chamado Loucos por Ladeira, e ali a gente fazia todo o trabalho com as crianças e não era só o esporte, a gente parava, fazia fogueira, falava sobre a vida, falava um pouco sobre Deus, sempre colocando para eles a importância do esporte e ter uma fé também. Então, começou ali esse trabalho nosso ali, social, e aonde quando chegou em Itajaí, o coração começou a queimar de novo pela questão de fazer algo, né, já que o meu filho também estava envolvido com skate, né. Começou a bater forte o coração, então, para voltar a ter essa entrega, né. Exatamente. E quando foi que você percebeu, assim, o quanto o skate impacta na vida das pessoas? Eu acredito que teve uma chavezinha que girou ali. Sim, na verdade, o que que acontece? A gente tem hoje no Brasil 160 projetos, mais ou menos 160 projetos sociais. Hoje o Brasil é uma potência em projetos sociais no mundo, né? Então começou, tem vários percussores, mas um que me chamou muita atenção em 2008 para 2009 foi a ONG Social do Testinha, lá em Poá, interior de São Paulo. Eh, e eu vendo o trabalho dele também no socioeducativo, né, antiga FEBEM, vendo ele fazendo o trabalho, então ele foi o percussor ali que iniciou esse trabalho, amigo do Chorão, do Charlie Brown, enfim, um cara que realmente carrega até hoje essa bandeira do social vida no skate. E isso me chamava atenção, porque ele tinha horta comunitária, falei: "Pô, que legal fazer isso, trabalho com as crianças e tal". E com isso foi surgindo, né, esse desejo, e as coisas foram acontecendo naturalmente, né. Hoje a gente tem uma amizade com o Testinha, a gente conversa, hoje vários projetos sociais em Santa Catarina, são 27 projetos sociais em Santa Catarina, a gente tenta se conversar para que um possa ajudar o outro, já que a gente não tem o apoio, da Confederação Brasileira de Skate do modo que deveria ser, né. Uhum. Já que a Olimpíadas veio, teve o lado bom, de dar essa visibilidade, e o lado comercial, né, que acaba trazendo aquele marketing e esquecendo que a base é lá na periferia, lá na quebrada, onde a criança não vai ter tênis, onde a criança não vai ter um skate adequado, e eles esqueceram dessa parte, enfim, isso aí são detalhes. A gente tem que trazer de volta as origens e o porquê que começou, né. Exatamente, é uma coisa que eu falo muito dentro para os outros, líderes sociais, é que assim,
dar aula de skate por dar, qualquer um faz. Agora, como você fez a pergunta, né, voltando à pergunta, né, na questão, como que o skate veio como impacto, foi quando a gente começou a perceber que qualquer criança, em qualquer idade, você põe um skate na frente dele, é como uma bola de futebol. Ele quer subir, ele quer andar. E a gente começou a perceber, através das aulas ali, a partir de 2021, novembro de 2021, começamos a entender que poderia ser, já que já tinha o percussor lá atrás, né, o Testinha, poderíamos fazer isso e trazer um impacto diferente para Itajaí. Já que a cultura do skate por si próprio, muitas vezes ela acaba sendo distorcida, né? Então a gente sabe que o uso de drogas, aquela rebeldia, Acaba sendo muito vinculado às vezes, né. aquele movimento lá de 1970, 80, que vem com aquela rebeldia, aquela questão política, E enfim, repercute até hoje, né. e hoje não, hoje a gente tem um novo ciclo, né, hoje a gente tem uma nova visão, hoje a gente usa o skate para trazer o respeito ao próximo, a cidadania, o amor, então, quando eu percebi isso, que a gente poderia fazer essa transformação, foi quando realmente a gente viu que as crianças amavam estar ali e a gente poderia fazer uma troca. Eles melhoram e a gente está ali sendo um voluntário, né. Uhum. Detalhe que a gente começou e ainda continua praticamente voluntários fazendo esse trabalho social. Que legal. E eu imagino que deve ser muito gratificante ver essa volta das crianças e ver a melhora delas dia a dia, né. Sim, existe, várias características, cada, projeto social no Brasil, ele tem uma característica por causa da região, da cultura. Então eu costumo dizer para quem é: "Pô, como que você conseguiu isso? Como que você faz aquilo?". Eu acho que vai muito do líder social que quer realmente ver as coisas acontecer. Foi como eu falei, dar aula de skate só para aprender manobra não faz sentido, né. É o que eu falo, o esporte social, essa é uma polêmica que eu gerei em Itajaí, né, porque eles falam da iniciação esportiva, mas o esporte social é diferente da iniciação esportiva, porque o esporte social, ele vai aceitar a todos e desenvolver a todos. Mas nem todos vão ter toda aquela evolução técnica, mas elas vão estar junto, sendo formado como cidadão, sendo formado com pessoas para o futuro que vão ajudar outras entidades, que vai fazer o bem. Então, não que a iniciação esportiva não faça, mas a iniciação esportiva ela vai trabalhar com a comunidade, mas mais a parte técnica, para Uhum. desenvolver o alto rendimento. Então, quando eu coloquei essa primeira fase, muitos não entenderam. E eu continuo batendo na tecla. Existe a diferença sim entre a iniciação esportiva e o esporte social. No entanto que hoje, adiantando, né, Uhum. 40% das crianças que estão hoje no social virando skate, elas têm algum tipo de laudo médico, ou TDAH, ou TOD, ou TEA, né? A gente tem alguns meninos com deficiências visual, na verdade não, na verdade a gente tem um menino com deficiência visual, baixa visão, e um com surdez profunda, né? Esse ano eles ainda não estão muito envolvidos, porque a gente saiu do espaço próprio, mudou o seu ambiente, então a gente achou, junto com a família, melhor dar um tempo, porque um ambiente aberto pode atrapalhar eles, Uhum. mas essa é a nossa característica. Então as pessoas elas não querem pegar um menino que talvez tenha uma deficiência e Porque não é só técnica, exatamente. não é só técnica. É amor pelo que faz. Uhum. Ah, teve um comentário de um amigo meu, lá de Aracaju, que também tem um projeto social, né, o nosso querido, Badá, e ele fala assim, ele já a maioria dos líderes sociais já passou dos 40, que trabalha com skate, já passou dos 40. Tem o Dinho também em Canoas, no Rio Grande do Sul, e teoricamente, essa galera mais velha, como eu, que já estou com 46, a gente já tem já uma resiliência em algumas coisas, então a gente entendeu que esse propósito que, né, a gente, tem, ela tem que gerar uma continuidade e não parar na gente. Uhum. Esse é o meu trabalho em Itajaí, fazer com que, se eu hoje sair da cena do skate social, outras pessoas continuem fazendo e fazendo com excelência, melhor do que eu. É um legado, né. Uhum. Então eu costumo dizer que tem que ter amor que faz, não é só números, não é só, ter uma remuneração pelo aquilo que faz, é ter paixão pelo que faz, e a paixão não tem a ver comigo, tem a ver com o próximo, com a criança que está lá na ponta. É isso que eu tento de alguma forma passar. Muitos entendem, outros não, mas fazer o quê? Nem Jesus agradou a Ah, todos. então, essa é a missão de vocês hoje do Vida Social no Skate. Isso.
a gente, na verdade, tem um sonho de fazer Itajaí a cidade do skate social. Que legal. Já que a gente tem uma lei que essa lei é a única do Brasil, que é a lei municipal do dia do skate social, que se comemora todo dia 21 de junho. Então, a gente brigou por isso, né? A gente agora tem uma nova luta, que é colocar isso no calendário do aniversário da cidade, mas sem trazer responsabilidade para a prefeitura, essa responsabilidade é nossa, né? Mas a gente precisa desse apoio. Então, a gente está nessa batalha e é paixão pelo que eu faço. Eu respiro isso 24 horas. E dá pra perceber pela sua fala. Sim. Do jeito que você fala. Seus olhos brilham, assim, É. pra tua causa. É. E eu acredito, assim, como você falou, assim, muitas coisas que acontecem, existem muitos desafios. Hoje em dia, eu acredito que você ainda tem muitos desafios, mas chegou uma hora, assim, que você olhou assim, cara, tá tão difícil que dá uma cansada. Cara, Uma canseira, assim, tipo... se eu for pensar assim, ó, vários momentos eu quis desistir. Uma primeira coisa, a falta de apoio não é nem do poder público, é dos próprias pessoas envolvidas. Graças a Deus, eu tenho poucos pais, mas que são suficientes para manter a roda girando. Mas como as pessoas elas estão se tornando egoístas, como as pessoas elas estão mais para si do que para o próximo. Egoístas mesmo, né? É, Falta de empatia, talvez. e assim, as pessoas não entendem muito. É uma questão assim, as pessoas acham que o líder social ele é um vagabundo querendo ganhar nas custas de alguém. Né? Graças a Deus está se mudando isso. O terceiro setor é um braço do Estado. Então eu vejo assim que o que mais me deixava revoltado é as pessoas verem a necessidade e não quererem ajudar. Né? E eu não estou falando de milhões. Né? Eu tenho poucos pais que me ajudam ali com a contribuição generosa, que são valores ilusórios, né? Que você pode gastar com uma pizza, né? E vai estar ajudando a manter esse sonho, que já é uma realidade. Então, eu acho que muitas vezes eu quis parar por isso. E pelo também a manipulação também, muitas vezes que as pessoas têm, muitas vezes de querer te manipular para alguma coisa que interesse a elas, né? Vamos Se ser beneficiar mesmo, né? Isso, e não pelo propósito. É mais ou menos assim, cara, eu me importo com aquilo que você se importa, mas só quando eu tô na tua frente. Quando eu dou as costas, eu vou, né? Então, por muitas vezes eu quis parar. No final de 2025, eu estava muito debilitado emocionalmente, quando eu vi que as pessoas não estavam se importando, fingindo que se importa com aquilo que você se importa, aquilo me derrubou muito no final do ano. E eu percebi que de fato eu precisava ou parar ou insistir mais um pouco. Né? A gente estava participando do chamamento público que estava acontecendo pela Secretaria da Cidadania, e sem saber como fazer, eu falei, cara, como fazer? Eu não tenho gente, né? Mas eu acredito assim que Deus sempre coloca pessoas específicas como resposta para aquilo que você quer alcançar e que não tem a ver com você, né? Então, assim, no final do ano eu falei, cara, pediram o galpão, né? A gente tinha um galpão que era no espaço cedido, pediram esse galpão, já tinha avisado que iriam pedir, mas eu tentei negociar e não teve acordo, mas também concordo, porque eu aprendi que quando vem as dificuldades é para te moldar para algo maior, né? E quando terminou ali a 2025, eu tive 2, 3 meses parado, foi quando eu fui cuidar da minha saúde, perdi quase 10 quilos, fui começar a correr, enfim. E ali, naquele meio tempo, as pessoas me motivando, as pessoas sendo colocadas por Deus ali para dar aquele direcionamento, eu tive a ideia, eu vou multiplicar o projeto, não vai ser mais um lugar. Eu quero a minha sede, mas eu quero multiplicar. Eu quero que tenha um polo em cada bairro distante, periférico. É um sonho, é um desafio, é um desafio. E aí foi quando dei, né? Mas constantemente bate na porta ali a vontade. Cara, sabe que vale a pena tudo isso? Mas quando você olha uma criança, cara... Eu imagino assim, que ali bate... Eu entendi porque eu estou continuando. Quando você vê uma criança, um sorriso, um abraço, cara... Meu Deus, cara, é muito louco isso. Parece uma resposta de Deus pra você, assim... Cara, continua.
Você é um cara de mochila, o nosso slogan na camiseta do projeto é um cara remando de mochila. Aham. E eu não tive essa percepção. Algo falou para mim: você é o cara de mochila remando, só que dentro da mochila existe sementes que você lança. Talvez eu não vou ver o fruto de todo esse trabalho, né? Mas é algo muito gratificante. Então ali a resposta é assim, continua. Então sempre dá aquele fôlego de novo. E continue, continue, continue. É, bem isso. E eu imagino, assim, como você falou, tem todo um aspecto diferente de como vida social trabalha, né. Eu imagino que vocês têm uma metodologia própria, como é aplicado e tudo mais, como é que funciona? Então, o primeiro passo do social vida no skate é incluir, né? A gente sabe que às vezes tem alguns pais que chegam e acham que nós vamos resolver o problema dos filhos, e na verdade não. Eu acredito que a família é o elo principal para o desenvolvimento da criança. Então, se o pai está incentivando a criança, já é um bom começo. Se o Uhum. pai está contribuindo, levando ele, estando ele, eu acho que isso contribui para a evolução dele dentro do skate. Nesses 4 anos, não existe uma metodologia do skate. Uhum. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Foi o que eu falei, cada projeto social tem a sua característica, a sua cultura, a sua maneira de trabalhar. Porque cada criança é um mundo. Então não tem como eu achar que aquele jeito é aquele jeito. Uhum. Mas tem pessoas que vendem essa ideia, né. Não é uma coisa sólida. E é isso. Então a gente, com o tempo, a gente com os contatos que eu fui fazendo, né, o nosso grande amigo, que virou um amigo, eu não conheço ele pessoalmente, mas por telefone, o Sérgio Negão, um ícone do skate mundial, né, amigo do Tony Hawk, um cara que leva o skate no sangue, foi o primeiro cara a me incentivar, a falar: "Cara, você talvez não anda de skate como os cara, mas você tem alma de skatista, porque você leva isso muito a sério". E aí ele começou a dar dicas para mim: "Ó, faz isso, pega os shapes e tal, e tal, e tal", e fui montando uma metodologia. Fui entendendo um pouco a dinâmica de cada criança, fui entendendo que não dá para ficar dando a mão para lá e para cá, porque até mesmo, cara, é cansativo, imagina você ter a gente já chegou a ter 25, 30 crianças num dia no galpão, e você fala: "Caramba, como que eu vou fazer isso?". E deu certo por causa dessa questão de montar o circuito. Então a gente foi desenvolvendo essa metodologia, esse trabalho com as crianças, e sempre assim, ó, começou a ficar pesado para a criança, a gente vai tirar o skate e vai fazer outra coisa, vai brincar, vai dar um tempo Não para é eles. só o skate, Não né. é só o skate. Tem a parte de disciplina, a parte de roda de conversa, que a gente foi desenvolvendo, fazendo um momento de escuta da criança, né, que eu como assistente social formado fui aprendendo isso na minha formação, a ouvir mais. Então a gente acabou de alguma forma, criando essa metodologia e hoje a gente tem isso. Quando chega a criança, o primeiro passo é incluir, mostrar para ela que talvez você não vai ser o skatista, que você está vendo na TV, mas você vai se tornar um cara que vai ser melhor para o futuro, para as pessoas. Então, eu acho que a metodologia nossa é simples, não tem muito isso. No entanto que hoje os 2 professores que estão comigo, eles nunca sempre foram voluntários, né, mas não são pessoas que andam de skate, e estão aprendendo Hum. cada passo a passo com alguém que teve esse start de começar e fazer algo. Então, eu acho que assim, metodologia nossa é incluir e fazer a criança se sentir aceita, né, e entender que cada criança tem um processo. Se ela não está aprendendo ali a fazer a remada, se ela está com dificuldade de equilíbrio, é treino, você tem que persistir. Ah, o outro já consegue, mas o outro já passou por esse processo, né. Às vezes vem alguns prontos, que você não vai trabalhar a parte técnica, mas vai trabalhar a parte de caráter. Então tem tudo isso no dia a dia, né, mas é uma metodologia, é incluir, É ponto. respeitar o que cada criança tem o seu mundo, né, cada criança é um ser individual e eles têm as Sim, partezinhas dela dali. E aí como você falou ali mais lá atrás, que você tem vários perfis de criança que vocês atendem ali. Não só criança, eu imagino que adolescentes também. Quais são esses perfis dessas crianças hoje no Social Vida no Skate? a gente recebe crianças de 6 a 15 anos, então a gente não divide por idade, até mesmo com o tempo a gente vai desenvolvendo essa conversa com eles e criando amizade, que eu acho que isso é uma característica do skate, criar amizades. E hoje o perfil dos adolescentes que está com a gente são perfis de adolescentes que têm as suas dificuldades familiares, né? Que está passando ou passou por algum processo dos pais em separação, ou
Está passando por alguma questão na parte de laudos, que os pais estão buscando entender o que está acontecendo com a criança. Então, são perfis que, assim, ó, mas por incrível que pareça, quando eles estão todos junto, é algo que não dá para explicar. Quem olha fala, não acredito que criança tal, porque a gente consegue incluir todos. É lógico, dentro do dia a dia, a gente vai separando, muitas vezes aprendendo a lidar com um, que é um pouco mais difícil, né? O outro que tem essa dificuldade de receber voz de comando. Então a gente vai trabalhando, mas assim, com disciplina, às vezes falando duro, mas mostrando um amor. Então, eu já até falo para os pais, cara, a minha forma de trabalhar com as crianças, talvez vocês se assustem, mas é necessário. Mas no mesmo tempo que vocês vão ver eu dando dura, vocês vão ver eu abraçando, amando eles, porque, cara, o nosso público hoje do Instituto do Social Vida no Skate é as crianças, é os adolescentes. Hum. O projeto só existe por causa deles. Então, se eu não souber lidar com eles, o que eu estou fazendo? Só que também eu não posso achar que isso eu tenho que levar as coisas de qualquer maneira. Então, hoje, a gente está trabalhando para criar diagnósticos dentro do trabalho que a gente faz, para mostrar tanto para o poder público, como também para as pessoas, o quanto que esse trabalho, de fato, faz sentido para a vida das crianças. E faz diferença, né. Eu ia até te perguntar agora, o que que você consegue visualizar dos teus alunos, assim, ele chega de um jeito e depois de um tempo ele tá desse jeito, assim? Cara, Eu imagino que tenha vários casos, assim. olha, vamos falar do Ezequiel, cara. O Ezequiel é o nosso aluno baixa visão. O Ezequiel até tem um post lá no Instagram que o pai dele conta sobre a vida do Ezequiel ali em 1 minuto, falando, né, o quanto que o skate trouxe um impacto sobre a vida dele. E o interessante, cara, é que o Ezequiel chegou fechado. E o trabalho que a gente teve de inserir ele junto com as outras crianças e fazer com que as outras crianças entendessem que o Ezequiel era um menino comum, igual a todos, mas que eles deveriam tratar, ser como irmãos mais velho, cuidar do Ezequiel. O Ezequiel é um menino muito rápido de aprender, um menino inteligente, um menino. É um milagre de Deus a vida dele, né? E ver ele andando de skate, né? E ver essa. É lógico, a gente entende que o ambiente conduz também, né? Como eu disse anteriormente, a gente teve que dar uma parada com o Ezequiel, porque agora a gente está no espaço aberto e acaba isso tirando um pouco a atenção dele, mas a gente entende que ele é super inteligente e que, cara, ele é um menino, né? E ver hoje o Ezequiel junto com os meninos entendendo, né, quando ele vai no projeto, né, entendendo que tem que cuidar do Ezequiel, acho que isso é a maior diferença, ou seja, eu incluí e no mesmo tempo mostrei que somos todos iguais. E tem vários de meninos chegando que não tem equilíbrio, o Juan era um deles, o Juan surdez profunda, e o Juan não tinha equilíbrio nenhum, magrinho, magrinho, magrinho. Eu falava, Sheila, como a gente vai fazer? Mas foi indo, vai fazendo assim. Por isso que eu falo, não tem uma metodologia, cada criança é um mundo. Faz assim. Eu tenho que buscar um jeito que seja bom para ele aprender. Que Você legal. entendeu? E aí foi indo, foi indo, foi indo. Até no final do ano eu fiquei surpreendido porque ele já ia na rampa, fazia ali, subia, descia, já tinha uma. Né? Eu comecei a olhar e falei, pô, esse menino em menos de 1 ano e meio é uma evolução. Nossa, com Se a certeza. gente for olhar a parte técnica, pô, já era para ele estar fazendo manobra. Eu não olho isso. Olho a evolução dele de quando ele chegou e como ele está. O resto, as coisas vão ser natural. Uhum. Então, assim, para mim é muito gratificante de olhar e falar assim, pô, um menino que tem autismo, suporte 2 ou 1, que não se socializava, ver ele se socializando, ver ele subindo no skate, vendo ele se equilibrar, vendo ele já ter essa autonomia, eu acho que isso, cara, Não são sei. pequenos milagres dentro do projeto em que as redes sociais não vão mostrar, em que o poder público não vai ter acesso a isso, é somente quem está envolvido. E não só, eu vejo assim, não só essa diferença ali no âmbito, mas no dia a dia dele, né. O Sim. quanto isso ajudou no dia a dia dele também. Sim, a gente acompanha, né, no entanto que 100% das crianças que estão no projeto hoje, eles estão estudando. Todo mês de julho eu peço quando Todo mundo eles. tem que estudar. Aham, isso é primordial. A gente pede no meio do ano a frequência escolar para ver como que eles estão, se estão continuando indo na escola, né. Que legal. Então em julho os pais começam a mandar, essa frequência escolar para mim poder ver como que eles estão.
né? Porque também não é uma responsabilidade minha, mas sim dos pais, né? A gente não pode terceirizar isso. A educação, a escola não pode educar os nossos filhos, né? Quem tem que educar somos nós. Então, o Estado não pode educar os nossos filhos, quem tem que educar somos nós. Começa dentro de casa. Então, assim, de alguma forma a gente acompanha, mas a responsabilidade dos pais. Mas isso a gente vai trabalhando dentro das aulas, né? A gente agora, esse ano, a gente está bem dinâmico, porque se vira e mexe, eu estou fazendo sorteio, eu estou dando camiseta, às vezes é uma lixa, é um rolamento, conforme o nosso bolso permite, né? Porque, queira ou não, a gente depende da ajuda ainda de empresários, de pessoas, por mais que o município esteja agora ajudando, né, tendo essa parceria, mas só os profissionais. Mas tem custo dos materiais, tem custo de alimentação, tem tudo isso vem com apoio de fora. Tem muita coisa envolvida, né? Aham. E eu vejo assim, você falou também que é mais na questão periférica, né? Então, como é que você consegue enxergar hoje a realidade dessas crianças e adolescentes na periferia aqui da região, assim? Então, existe alguns debates, né, muito difícil de, às vezes, sentar e falar sobre isso, mas é questão de estrutura. Hoje, por exemplo, o skate em Itajaí, ela não tem uma estrutura totalmente adequada para o total de crianças. Se eu não me falo a memória, o censo de 2022, 23, né, não sei, mas eram 70.000 crianças e adolescentes numa faixa etária. Ou seja, é um público alto. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu não atingi nem 0,5% disso. Então, teoricamente, o que precisa dentro dos bairros? Não é só o centro. É necessário se investir, de vez em investir só em praças, fazer um trabalho inteligente. Isso aí eu falo há 3 anos. Né? No discurso que eu tive na Câmara Municipal, no primeiro discurso eu falei sobre isso, espaços inteligentes. Já que eu estou criando uma praça, já desenvolvo um chamamento para um projeto entrar ali e encaixar, né? Para que aquele espaço não fique ocioso. Que seja usado de outras formas também, né? Exatamente. Então, por exemplo, você vai para o bairro, lá para o Residencial São Francisco, né? Na verdade é Santa Regina. Você vai lá na quadra, impossível. Um pouco é a cultura que as famílias têm lá de não cuidar do espaço. No entanto que a gente fez um trabalho no final de 2024, que é o Remando por Direito, foi o primeiro, é um projeto que eu tenho, que a gente vai, faz o varal solidário, a gente dá aula de skate, a gente faz limpeza da praça, a gente planta árvore, leva um Que educador legal. ambiental, né? E, enfim, a gente desenvolve, tenta mostrar para a população, para quem está ali, que é necessário eles cuidarem, mas também o poder público precisa, de alguma forma, ter essa inteligência, né, de vou reestruturar, mas eu vou colocar um projeto, vou criar meios para que ali não fique ocioso. Então, quando eu olho para a periferia, eu vejo que existe sim, está sendo feito um trabalho. O terceiro setor hoje, ele realmente ele tem que ter um apoio maior do poder público, porque hoje ele entra nesses lugares, ele transforma esses lugares, muitas vezes com pouco recurso, mas também a gente tem que entender que está sendo feito, mas ainda precisa melhorar. Então, eu acho que as crianças nas periferias, nos lugares mais, precisa ter estrutura. É o que falta para elas mais essa estrutura e apoio, né? Exatamente. Que a gente tem essa dificuldade de ver, né? E eu acho que é uma situação que não abrange nem só Itajaí, mas muitas cidades também, né? Eu acho legal porque o município ele tem colocado esporte dentro das escolas, Isso é bem legal. né? Eu acho que isso é um ponto positivo, mas a gente tem que pensar numa totalidade, né? Hoje alguns esportes específicos estão tomando conta das quadras no período da noite. Deve-se abrir, né, espaço para outros esportes, como skate, por exemplo. Então existe ainda uma fantasia que o skate estraga as quadras. Quer ver um exemplo? A Praça do Céu no São Vicente. A gente não consegue utilizar a quadra porque falam que as rodinhas do skate estragam a quadra. Mas é só em Itajaí isso. No resto do Brasil, tem outros projetos utilizando a Praça do Céu, a quadra, para dias de chuva. Olha só. Então, por exemplo, quando chove, eu não posso dar aula, Uhum. porque vai estragar a quadra. Mas não existe nenhuma norma instrutiva sobre isso. Então é uma briga que a gente está tentando mudar esse pensamento. Mas tem a pista de skate. Mas a pista de skate não é tão adequada conforme deveria ser.
pelo menos se fosse coberto. Ainda mais todo o público que tu tem, né? Exatamente. E isso não é só na Praça do Céu. Agora a gente está falando, conversando para criar espaços como o de Itapema, aonde existe um espaço para o skate coberto, aonde as rampas são móveis. Justamente para quê? Para poder dar esse cuidado com as crianças que estão participando do skate. Então, assim, ninguém briga por isso. É só o Social Vida no Skate que está brigando por isso. E é muito legal que você vai lá e briga e tenta mas É, é trabalhoso também, né? sim, sim. Eu imagino que é. E não só isso, até é muito legal do nosso bate-papo falando dessa dificuldade, mas também quanto você se insere na vida das pessoas e tenta buscar por melhorias para elas. E um ponto que você falou ali é sobre as rodas de conversa. E eu fiquei bem curiosa, assim, porque eu acredito que você fale muita coisa e mude muito a percepção dos teus próprios alunos, mesmo eles sendo crianças com essas rodas. As rodas de conversa, assim, como instituição, a gente não prega a religião, né, como instituição. Isso está no nosso estatuto. Porém, a gente não deixa de falar que todo ser humano ele precisa se apegar a algo, né? E eu vou falar daquilo que eu acredito. E o legal que é numa leveza. E essa leveza é o que faz as crianças pensarem de uma outra forma. Porque, por exemplo, nas nossas rodas de conversa, a gente fala muito sobre família, sobre violência na escola, sobre violências entre alunos na questão da parte sexual. A gente, dentro de um modo simples, né? Porque às vezes a gente tem crianças de 7, 8 anos ali, mas a gente sempre está falando isso para eles, sobre depressão. Então, assim, por incrível que pareça, tem muitos pré-adolescentes hoje passando por um processo de depressão. E nós, como terceiro setor, professores, precisa estar atento a isso. Por isso que esse ano a gente mudou a configuração das aulas, a gente colocou por turma 5, 6 alunos, justamente para a gente ter um pouco mais de tempo e qualidade com aquelas crianças. Que legal. Porque antes a gente tinha 20, 22 crianças ali e muitas vezes estava difícil, né? Então agora, com diminuiu isso, acabou ajudando mais a gente a ouvir as crianças e entender. Então, na nossa roda de conversa, a gente tem visto muitas crianças falando coisas que talvez não falam para os pais, que não falam na roda de qualquer roda de amigos, falando sobre a questão da família, falando sobre o quanto é difícil não ter o pai ou a mãe que sofreu algum tipo de violência por causa do pai. Então a gente começa a ouvir isso e falar, cara, o buraco é mais embaixo. Uhum. Você entendeu? Eu acho assim, uma das coisas que eu mais prezo no social media no skate é a qualidade, não a quantidade. Né? O poder público, né, muitas vezes, ele quer ver quantidade para dizer que está fazendo, mas perde a qualidade. Muitas instituições do terceiro setor atendem 2.000 crianças, mas pergunta se alguém tem algum diagnóstico atualizado das famílias. Quantos que estão ali? Beleza, é para todos, né? Tem que você quer atender a todos, se é todos adolescentes, mas a gente precisa ter um diagnóstico, porque se a gente precisar atender os que precisam, porque senão daqui a pouco aqueles que não precisam vão estar ali, podem pagar uma aula particular, porque essa é a realidade. Tem Uhum. muita gente de poder aquisitivo fazendo aulas sociais gratuita e tirando a vaga de quem realmente que não tem, daquele pai, daquela mãe que tem que trabalhar o dia todo, que não consegue pagar o aluguel. Então precisa se ter um cuidado nisso daí. Então, eu acho que tem muitas instituições, né, não só aqui em Itagema, mas no Brasil, que talvez está muito na quantidade e pouca qualidade. E a qualidade é muito importante para realmente mostrar a diferença que o esporte ou o projeto faz na vida daquela criança, daquele adolescente, né? Exatamente. Eu acho que eu costumo dizer que o esporte por si próprio não salva ninguém. O que salva é a decisão de quem está praticando esporte e de quem está ali para dar destino para aquele aluno, para aquela criança, para o que ele vai fazer. Porque não adianta você só praticar o esporte e não dar um destino para ele. Porque tem muitas pessoas que passaram por algum projeto social, mas não se adequou e foi fazer outra coisa e se perdeu. Mas se perdeu por quê? Um pouco por causa da decisão dele, um pouco também das pessoas tirar você agora vai virar alto rendimento, agora você tem que virar atleta para você ser alguma coisa. Não. É necessário, às vezes, o meu sonho é poder, dentro do Instituto Vida no Skate, a gente poder ter um curso de fotografia, um curso de videomaker, porque às vezes a criança não vai, às vezes ela vai encaixar em alguma coisa e vai gerar o que eu mais desejo, que é
o empreendedorismo social. Então, às vezes, ele pode dali sair uma profissão para ele. Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco essa dinâmica aí, mas enfim. Muito papo pra É, é mais complicado, né. sim. E assim, você falou muito da parte familiar também. Como é que as famílias hoje participam do projeto? Dentro dessa questão da família, eh, os pais que estão hoje com a gente são muito participativos. Não todos, né. Não adianta só pegar e mandar o filho, né, tem que entender o que faz. Então, hoje nos grupos de WhatsApp que eu tenho dos polos, eu eu tento ser bem direcionado, porque senão o que que acontece? Acaba tirando o foco do que os pais precisam saber. Então hoje a gente mandou o mês passado um relatório simples, com foto, do que está sendo impactado na vida das crianças, e para os pais entenderem. Porque às vezes o pai vai lá, faz skate, é um esporte, volta para casa, né? Mas por outro lado tem pais que estão ali, leva, fica ali, conversa. Então assim, eu acho que no geral os pais estão bem participativos, poderia ser melhor, né? E porque até mesmo eles precisam entender como funciona o Instituto Social Vida no Skate, ver qual é a dinâmica, porque às vezes eles podem contribuir não só levando os filhos, mas de outra forma também. Então a gente sempre está dando um puxãozinho ali nos pais para estar atento a isso. Tá sempre conversando, né. E não só a família, eu acredito, assim, que a comunidade recebeu vocês também de uma forma. Como foi que a comunidade em si que vocês estão inserida, que é mais a zona periférica, recebeu o trabalho do Vida no Skate? Eles Hum. são muito carentes de projetos. Essa é a verdade. E, como eu disse, não é só levar o projeto, é ter essa vivência. Por mais que eu seja coordenador hoje do Social Vida no Skate, eu poderia estar dentro de um escritório, fazendo a parte administrativa e deixar os professores estarem fazendo. Mas eu não consigo, porque eu preciso que também os professores entendam essa essência do que é o trabalho que a gente faz. Então, teoricamente, teoricamente a gente vê assim, eles abraçam, porque eles estão sendo assistidos, e qual pai, qual a mãe que não, de alguma forma, não quer ver os filhos sendo tratados bem. Então a aceitação, eu acredito que seja 99,9, vamos deixar 1% para quem não gosta, Pra né. quem não gosta, é pouca É, coisa. mas eu acredito que a aceitação ali é fantástica ali pelos pais, e pelo cuidado, pelo carinho que eu tenho também com as crianças, não só eu, mas os outros professores também, né, então, enfim, mas a aceitação no entanto que, talvez, não sei se isso está na pauta, mas a gente agora, começou um trabalho com o socioeducativo, né, com o CASE daqui de Itajaí, com os menores infratores. Então, a gente abriu mais um caminho para levar o skate, para que todos possam ter a possibilidade de ter essa experiência e trazer uma mentalidade que o esporte, tendo alguém direcionando, vai dar um resultado positivo. Uhum. Então, a gente iniciou um trabalho dentro do CASE aqui de Itajaí, Que com legal. 9 meninos internos, e foi bem aceito por eles, foi fantástico. O nosso projeto chamou o projeto Skate o Recomeço, que é onde a gente leva o skate. Em 2024, eu tive o prazer de estar em São Paulo, em Santo André, na Fundação Casa, junto com o Garcia Rodrigues, que é um skatista profissional, que a filha dele é a Isabela Ávila, que anda junto com a Raíssa Leal, e mais uma galera que estava lá, e a gente teve a possibilidade de levar o skate lá dentro, e aí ali eu tive um impacto de que o quanto que o skate realmente ele pode mudar vidas. De olhar para aqueles 80, 60, 80 meninos sentados com cara de mal, né, que já aprontaram muito, e ver que quando coloca o skate ali, eles voltam a ser crianças de novo. E quando eu comecei a entender que por trás de tudo aquilo ali, existe todo um trabalho, precisa ser visto um trabalho de que as famílias estão destruídas e eles tomaram aquele, existe um porquê daquilo, né, não estou dizendo que eles já estão pagando o que eles estão fazendo, né, então eu não, quando eu entendi isso, e a gente teve agora no CASE, a primeira coisa que eu falei para os meninos é assim: ó, eu não estou aqui porque o Estado mandou, não estou aqui porque a prefeitura mandou, não estou aqui porque eu acredito que vocês merecem um recomeço. O skate só é um pretexto para estar aqui, para eu estar aqui. Então, o que eu penso de vocês é que vocês podem recomeçar. Eu não quero saber o que vocês fizeram.
Eu quero saber o que vocês vão fazer a hora que vocês saírem daqui para fora. E a sociedade vai te julgar, assim como me julga até hoje, né, como professor de skate, como líder social, como um cara tatuado, como um cara que ainda se veste como me disseram, como um moleque, mas eu não importo, porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu passei isso para eles. Então é mais um viés que nós temos dentro do Instituto Social Virando Skate e que eu vejo que Santa Catarina ainda é um pouco preconceituosa com esse tipo de trabalho. Então, é mais uma coisa que muita gente vai ter que torcer o nariz, mas eu tô ali para desenvolver esse trabalho como uma missão mesmo. Então, é mais só para você entender que a gente, além de trabalhar com as crianças em vulnerabilidade social de 6 a 15 anos e incluir as crianças com algum tipo de deficiência, a gente também está tendo que se olhar para os adolescentes que estão no regime fechado socioeducativo, né, os menores infratores. Então, assim, é para quebrar o paradigma mesmo, é para fazer muita gente torcer o nariz. Pô, trabalha com criança e tá. O skate é para todos e cada um tem uma É a missão. inclusão. É a inclusão. Então a gente não pode sair realmente. E eu achei muito legal porque é um projeto que não é todo mundo que tá disposto a fazer, não é? Exatamente. Demanda tempo. Eu durmo, a minha esposa fala, cara, você não desliga? Para um pouquinho. É que eu vejo assim que muitas vezes é o hiperfoco, né? Eu vejo assim que o tempo da gente na Terra é muito rápido. E a gente não sabe o dia de amanhã. Eu costumo dizer que o futuro não existe. O futuro é algo que o ser humano criou para diminuir sua ansiedade sobre o que vai ser o amanhã. Mas, na verdade, para mim, o futuro é hoje. É agora. É o que eu vou fazer. Porque eu posso sair daqui e não voltar mais e nunca mais a gente se vê. Então, embora eu acredito na eternidade e acredito que sobre isso, mas eu vejo que eu tenho que fazer minha missão agora. Então, com 46 anos, eu queria ter 20. Mas, ao mesmo tempo, pô, mas que bom que eu tenho 46 e eu tenho uma percepção da vida melhor do que 20 anos atrás. Mas são poucos que fazem. Foi o que eu falei, a maioria dos líderes sociais já tem acima dos seus 40 anos. Porque já passou por muitas, já errou muitas vezes e agora eles têm um novo recomeço e uma visão diferente. Então eu vejo que é algo que realmente que vale a pena, assim. E assim, o que vai acontecer quando fechar o nosso caixão? Quem vão ser as pessoas que vão estar falando da gente? Como diz um amigo, nos 2 primeiros meses vão falar de você, depois de 3 meses poucos vão falar, depois de 1 ano nem a sua família talvez vai lembrar só em datas festivas. Mas quando você trabalha por um legado para levar algo para dentro das pessoas, cara, jamais você vai ser esquecido. Você entendeu? Então, assim, Jesus é uma prova viva disso. Ele deixou uma marca, não de coisas, mas algo em pessoas. Então, até hoje ele é lembrado. Tantos outros. Então, eu sou aquele cara que a Bíblia diz que estou com 5 pães e 2 peixinhos e tem uma multidão querendo ser alimentada. Eu sou esse cara, torcendo para multiplicar o que eu tenho e saciar aquilo que precisa ser saciado. Mas, como diz, nem todo mundo vai servir. É um para doar, 12 para servir e uma multidão para se alimentar e dar as costas e ir embora. Mas faz parte do processo. Então eu vejo que o meu trabalho com skate social em Itajaí é uma semente. E eu creio nisso que daqui 10, 15 anos, nem que seja o meu neto, mas alguém vai colher isso. E eu vou ver, talvez eu não veja, né? Mas alguém vai ver e falar, pô, lembrei. Eu quero viver até os 100 anos, igualzinho a minha avó. Tá certo. E vai se multiplicar muito mais o projeto. E eu até perguntar, tem mais projetos à vista? O que a gente pode esperar do Vida Social no Skate daqui com o tempo? A nossa meta hoje, primeiro, é passar por esse processo do primeiro chamamento, fazer uma boa prestação de contas, né? Agradecer a oportunidade de algumas pessoas, como o Léo Severino, que entendeu o que era o Social Virando Skate, o pessoal da Secretaria da Cidadania que com muito carinho me ajuda a entender como funciona, que senta comigo e explica 10 vezes e vai de novo. Então eu sou muito grato a essas pessoas porque não é uma questão de partidária, é uma questão de atender as crianças, atender da melhor forma possível e fazer um projeto que poucos fazem. Então, assim, eu costumo dizer que tem muita gente fazendo evento social, ok? Uma vez por ano, vai lá e faz e tá tudo bem.
Uma coisa é você fazer o social o ano inteiro, toda semana. Então, isso tem que ser realmente... Então, eu agradeço muito as pessoas que estão ajudando. Então, fazer primeiro essa primeira parte, que é o primeiro chamamento que a gente participa, e para o ano que vem a gente tem a meta de aumentar mais 2 polos, né? Aumentar mais 2 polos, de conseguir uma sede nossa, com a nossa cara, com a nossa característica, e de alguma forma, a gente, eu não falei, mas a gente tem um skate adaptado, é muita coisa. Pois é, mas Você tá vê, tudo bem. a Você vai gente, lembrando. a gente tem um skate adaptado. Até quero mandar um abraço pro Cris, lá de Criciúma, né? E o Cris é um cara que me ajudou a ter esse skate adaptado hoje. Então a gente é o segundo em Santa Catarina que tem um skate adaptado e o Legal. primeiro em Itajaí. Então esse skate adaptado é outra coisa que eu sonho, de multiplicar ele para dar mais alegria para as crianças, ter essa sensação de andar de skate, nem que seja dentro de um skate adaptado, que é como se fosse uma gaiola. Ah, ele é como se fosse tudo fechado, assim. Isso, e a gente põe ele numa cinta, não é para todas as crianças indo, porque a parte de material ortopédico é muito caro, Com então certeza. tem coisas que tem que ser feita, né? Então a gente tem esse sonho de multiplicar isso. Então para 2026 a gente quer dar continuidade nesse trabalho e em 2027 multiplicar isso e montar um trabalho específico para as crianças da PAI, crianças da DEF, para poder ter crianças com autismo, para ter essa alegria de poder subir no carrinho ali de 4 rodas e, né, voar e ter essa sensação que é maravilhosa. Então, assim, é o que eu falo, para 2026 a gente vai fazer assim, mas 2027, 2028, 2029, 2030, a meta é chegar com 10 polos em Itajaí, fazendo trabalho com sócio educativo, regime fechado, né? E também com regime aberto, porque muitos que saem de lá passam pelo regime aberto, eles são direcionados para alguma instituição. E eu quero fazer esse trabalho de socialização também. Enfim, é muita coisa, né? A gente tem, falar nisso, a gente tem parceria também com o Instituto Alexandre Prisco, que é um instituto ambiental. O Thiago Prisco é um cara que sempre está comigo, é um cara que faz um trabalho extraordinário com a parte ambiental, com as crianças. Então, a gente tem essa parceria entre o Instituto Vida no Skate e o Instituto Alexandre Prisco, justamente também para levar o meio ambiente. Então, não é só skate. Você vê que tem várias... Tem muitas nuances, né? Tem muitas vertentes para englobar. Porque a gente é uma instituição que a gente não foca só no skate. Com certeza. Por isso que a gente até hoje não conseguiu encaixar dentro da Fundação de Esporte, talvez, e Lazer, de tanta coisa que tem. Porque a gente não é uma instituição de alto rendimento. A gente é uma instituição que trabalha de uma outra forma, mas também vamos entender que a Fundação de Esporte também é lazer. Sim. Então tem que se olhar esse lado. Então é isso daí. Que legal. Eu acho que se deixasse, a gente ia passar umas boas horas aqui conversando. Sim. E sabendo mais sobre o projeto e tudo mais. O episódio está chegando ao fim. Mas antes de chegar ao fim, eu acho que esse bate-papo eu até tinha comentado antes para as meninas que eu já sabia mais do vida social no skate, mas hoje eu conheci muito mais. E eu acredito que também quem tá ouvindo, quem tá vendo o podcast, também conheceu muito mais. Eu tenho certeza que brilhou os olhos, porque é um projeto muito bonito. Sim. E eu queria que você deixasse, então, pro pessoal que tá ouvindo uma mensagem sobre o projeto. Mais uma? Aham, com certeza. Eu queria dizer para todos, conhecer o projeto, entrar no nosso site www.institutoiser.org.br, conhecer as nossas redes sociais, né, @social_vida no skate, tanto no YouTube como no Instagram e no Facebook, também o nosso TikTok, e que os empresários de Itajaí pudessem conhecer e entender o propósito que nós fazemos. Então, empresários de Itajaí, eu convido vocês a conhecer o projeto, a investir no projeto, a fazer sua dedução de imposto de renda anual, direcionando para algum projeto social, se possível nosso, porque o trabalho é um trabalho com excelência. Com certeza. E que excelência, a gente até conheceu hoje muito mais desse projeto. Ulisses, eu quero te agradecer por ter vindo ao GaiaCast. Eu fico muito feliz mesmo de ter recebido o teu projeto aqui no Gaia. Ulisses, o projeto está aqui com o Gaia também, a gente já conhece, já tem um tempo já aqui, né? Já tem um tempo aqui. Espero que você tenha gostado do episódio também. Sim. Pode ficar tranquilo que a gente vai divulgar bastante. Com certeza. Eu acredito que é uma oportunidade para que as pessoas vejam e entendam
mais uma vez, o que que é o social vida no skate, qual é o nosso trabalho, né? Mais uma vez, as pessoas às vezes confundem. A gente é um instituto, inclusive social de esportes radicais. É que, na verdade, o social vida no skate, ele vem primeiro do que o instituto. Uhum. Então, ficou, hoje, o carro-chefe é o vida no skate. Mas é importante essas pessoas conhecerem e saberem um pouco mais do nosso trabalho. Com certeza. E quem quiser saber mais também pode deixar nos comentários aqui do vídeo, que o Ulisses também pode responder e tudo mais, e achar eles no Instagram, no TikTok, no YouTube, ter tudo que ele passou ali. Muito obrigada, Ulisses. Valeu. E muito obrigada para quem assistiu o episódio. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima.